O chão treme. Não é uma tremida suave, não é o tipo de vibração que se confunde com o passo de uma caravana ou com o eco distante de cavalos. É uma ruptura. Como se as entranhas da terra tivessem decidido, de uma vez por todas, que não aguentavam mais o peso do que estava acontecendo sobre elas. Jerusalém para. No mercado do bairro Baixo, ânforas rolam do balcão e se estilhaçam no chão de pedra. No pátio do templo, pombas irrompem em voo desordenado, batendo asas contra o ar pesado de incenso. Uma mulher que carregava lenha na rua da Misne solta o fardo e cobre a boca com as mãos, os olhos arregalados para o céu. Ele está escuro. Não a escuridão de uma tempestade que se anuncia, é outro tipo de escuridão. Uma escuridão que não tem nome em nenhuma língua que os habitantes dessa cidade conhecem. São 3 horas da tarde de uma sexta-feira no mês de Nisan, no ano que os romanos chamariam de 33 da Era Comum. E em algum lugar fora dos muros, sobre uma colina de calcário branco que os habitantes chamam de Gólgota, o lugar da caveira, um homem acaba de morrer. Mas o que ninguém ainda sabe, naquele exato instante em que o último suspiro sai dos seus pulmões, é que a morte que acabou de acontecer vai acordar os mortos. Recue algumas horas. Recue até o amanhecer, quando Jerusalém ainda dormia em seu ritmo pesado de cidade ocupada, de cidade que vive sob o punho de ferro de Roma e sob a sombra dourada do templo. Precisamos entender o mundo que vai ser partido ao meio naquele dia, porque só quem entende o mundo inteiro pode compreender o que significa vê-lo rachar. Jerusalém em abril é uma cidade densa. O ar cheira a cordeiro assado, a palma queimada nas fogueiras da véspera, a suor de peregrinos que caminharam semanas para estar aqui. É o período de Pessach, a Páscoa judaica, e a cidade, que normalmente abriga talvez 80.000 pessoas, nesse período recebe o dobro. Talvez o triplo. As ruas estreitas entre o bairro Alto e a Cidade Baixa estão entupidas de gente. Galileus, edomitas, judeus da diáspora que vieram do Egito, da Pérsia, da Ásia Menor. Todos aqui para relembrar a libertação do Egito. Todos aqui para sacrificar o cordeiro. Todos aqui porque o templo de Herodes, com suas pedras de mármore branco que refletem o sol como espelhos, é o centro do mundo. O templo. Precisamos falar sobre ele. Herodes, o Grande, levou 46 anos reconstruindo esse complexo. As suas pedras de fundação pesam centenas de toneladas, algumas chegam a 50 metros de comprimento. A esplanada do templo tem o tamanho de 24 campos de futebol. Quando o sol da manhã bate nas suas paredes cobertas de mármore branco e ouro, os viajantes que chegam a Jerusalém de longe pensam que a montanha está em chamas. Nenhum edifício no Mediterrâneo, nem mesmo os monumentos de Roma, causa esse impacto. No interior do templo, há um lugar que nenhum olho humano deve ver. Um lugar separado de todo o restante por uma cortina. Uma cortina que não é como qualquer cortina que você possa imaginar. Tem 18 metros de altura, 12 metros de largura e uma espessura de uma palma de mão. É feita de linho egípcio entrelaçado com fios de azul, púrpura e escarlate. O Talmud dirá mais tarde que essa cortina era tão pesada que 200 sacerdotes eram necessários para movê-la durante os rituais de purificação. Ela separava o mundo dos homens do lugar chamado Santo dos Santos, o único ponto na terra onde, segundo a tradição, a presença de Deus habitava de forma visível. O sumo sacerdote entrava ali apenas uma vez por ano, no dia da expiação, com os pés descalços e o coração acelerado. Ninguém atravessa essa cortina e vive. Nesse mesmo templo, nas horas anteriores à crucificação, os sacerdotes estavam atarefados. O calendário litúrgico estava em pleno andamento. Cordeiros eram sacrificados. Sangue escorria pelas calhas de pedra construídas para esse fim. Orações eram entoadas em aramaico e hebraico. Os levitas tocavam as suas harpas e cítaras. Era um dia como qualquer outro dentro daquelas muralhas, exceto que, a poucos quilômetros dali, um julgamento estava em curso que mudaria tudo isso para sempre. Pôncio Pilatos estava em Jerusalém porque tinha que estar. O prefeito romano da Judéia não gostava daquela cidade. Preferia Cesareia Marítima, com seu porto mediterrâneo, seus banhos romanos, sua arquitetura familiar. Mas em Pessach, quando a cidade transbordava de peregrinos e o espírito de libertação judaica fermentava no ar quente, a prudência militar exigia que o representante de Roma estivesse presente. Com ele vinham reforços da guarnição, soldados adicionais posicionados no Antônia, a fortaleza que se erguia exatamente ao lado do templo, de onde era possível ver todo o pátio sagrado. Pilatos havia lavado as mãos. Literalmente. Um gesto que ele calculou para dizer tudo sem dizer nada, que a responsabilidade pelo que estava prestes a acontecer não era sua. Os historiadores debatem se ele acreditava mesmo nisso. O que os registros mostram é que ele era um homem pragmático, acostumado a decisões difíceis, e que naquele momento a decisão mais pragmática era ceder. Assim, na manhã daquela sexta-feira,
3 homens são conduzidos para fora de Jerusalém pelo portão ocidental. O costume romano de crucificação é calculado para ser público. Não é apenas uma execução, é uma declaração de poder. Roma quer que o mundo veja, que o mundo entenda o que acontece com aqueles que perturbam a ordem imperial. Por isso as crucificações acontecem em lugares visíveis, em estradas movimentadas, nos arredores das cidades onde os viajantes passam. O Gólgota, a colina fora dos muros ao norte de Jerusalém, é um desses lugares. A pedra calcária do local tem formações que, vistas de certa distância, se assemelham a uma caveira, daí o nome. É um lugar árido, esbranquiçado, sem sombra. Às 9 da manhã, os pregos são cravados. O processo da crucificação é arquivado na história médica com precisão brutal. Os pregos, de ferro, compridos, da espessura de um dedo, atravessam os punhos, não as palmas, porque as palmas não sustentariam o peso de um corpo. Os pés são posicionados um sobre o outro e fixados ao poste vertical com um único prego. A morte vem lentamente, por asfixia progressiva. O peso do corpo comprime os pulmões, e a única forma de respirar é se erguer sobre os pregos, o que causa dor insuportável. A vítima vai morrendo no ritmo do esforço que faz para respirar. Para aquele homem, esse processo dura 6 horas. Mas entre o meio-dia e as 3 da tarde, algo que não estava no manual romano acontece. O céu escurece. Não gradualmente, como num eclipse, de forma abrupta, como se alguém tivesse fechado uma cortina sobre o sol. A escuridão cobre toda a região. Testemunhos preservados por escritores da época, entre eles Júlio Africano e o historiador Flegon de Tralles, mencionam um escurecimento anômalo do sol nesse período. Lucas, o médico que entrevistou testemunhas oculares para escrever seu relato, registra com precisão, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 44 e 45, era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. O sol escureceu, e o véu do templo se rasgou pelo meio. 3 palavras que mudam tudo. O véu rasgou. Naquele exato momento, quando a vida sai do corpo pregado na cruz, algo acontece no interior do templo, a poucos quilômetros dali. A cortina de 18 metros, de linho entrelaçado com ouro, a cortina que 200 sacerdotes mal conseguem mover, rasga-se. Mas não rasgou de baixo para cima, como se mãos humanas a tivessem partido. Rasgou de cima para baixo. Como se uma força descida do alto tivesse agarrado o topo daquela tapeçaria sagrada e a dividido ao meio com uma só passagem. Os sacerdotes que estavam no templo naquele momento viram. Os levitas viram. E o que viram os deixou imóveis. O lugar mais sagrado da terra estava aberto. A fronteira entre o humano e o divino havia sido rasgada, e isso é exatamente o que aquele momento significava na linguagem simbólica de Israel. O que separava os homens de Deus não existia mais. O sacrifício havia sido feito. O acesso estava aberto. A lei que dizia que o homem não podia se aproximar de Deus havia sido cumprida de uma vez por todas e para sempre no corpo de um único homem. Mas o rasgar da cortina não é o que vai parar Jerusalém. O que vai parar Jerusalém acontece a seguir. O terremoto atinge primeiro como um ronco surdo que sobe do chão, como se a própria rocha calcária sobre a qual a cidade foi construída estivesse gemendo. Depois, a vibração. As paredes da cidade tremem. As pedras da esplanada do templo rangem umas contra as outras. No pátio exterior, as pessoas caem de joelhos, não em adoração, mas porque o chão já não é estável. As ânforas caem. As bancas dos cambistas, já desertadas desde o episódio de dias atrás, chacoalham. E nas colinas ao redor de Jerusalém, nas encostas do Monte das Oliveiras, nos vales ao sul, as pedras racham. Não é uma metáfora. Não é linguagem poética. As pedras racham. E o que havia dentro das pedras começa a aparecer. Porque em torno de Jerusalém, escavados na rocha calcária das colinas, existem centenas de túmulos. Túmulos de famílias abastadas, de rabinos respeitados, de homens e mulheres que viveram e morreram com a esperança de que algum dia Deus interviesse de forma definitiva na história. Algumas dessas câmaras funerárias continham ossuários, pequenas caixas de pedra calcária onde os ossos dos mortos eram depositados após a decomposição do corpo. Outras continham corpos em diferentes estágios, envoltos em panos de linho impregnados de aromáticos, mirra, aloés, nardo. A prática funerária judaica nesse período era cuidadosa, reverente. A crença na ressurreição corporal tornava o trato com o corpo algo de profundo significado teológico. A morte não era o fim. Isso os fariseus ensinavam abertamente, em oposição aos saduceus que negavam a ressurreição. O debate entre esses dois grupos era constante, acalorado, às vezes violento. Os fariseus citavam o profeta Isaías, citavam Ezequiel, citavam Daniel.
Como está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. A promessa estava ali, gravada nas Escrituras, mas era uma promessa para o futuro, para o fim dos tempos, para o grande dia quando Deus consumasse a história. Ninguém esperava que aquele dia fosse numa sexta-feira de Pessach. Ninguém esperava que o sinal seria um terremoto. E ninguém, absolutamente ninguém em Jerusalém, estava preparado para o que começa a acontecer enquanto o chão ainda treme. Naquele momento, a decisão que mudaria tudo já havia sido tomada nos fundamentos da criação, e as pedras dos túmulos simplesmente não podiam mais segurá-la. O texto que Mateus registra é breve, factual, quase cirúrgico na sua contenção, o que o torna ainda mais perturbador. Há momentos em que quanto menos palavras são usadas para descrever algo, mais o horror e o espanto da coisa crescem. Como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 53, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Releia isso. Não é uma parábola. Mateus não escreve em parábolas, ele registra eventos. Não é uma visão ou um sonho. O texto não usa nenhuma das marcas literárias que a Bíblia emprega quando quer indicar experiências visionárias. É um relato direto, na voz de alguém que estava presente em Jerusalém, que ouviu testemunhos de pessoas que viram o que aconteceu e que considerou esse evento importante o suficiente para incluí-lo no centro do relato mais importante que jamais escreveria. Quem eram esses santos? A palavra grega usada por Mateus é agios, santos, consagrados, separados para Deus. Não é uma descrição do caráter moral dessas pessoas, mas da sua posição. Eram homens e mulheres que haviam vivido na esperança da promessa de Deus para Israel. Alguns estudiosos sugerem que entre eles poderiam estar profetas de Israel, Isaías, cujas palavras sobre um servo sofredor tinham sido tão precisas. Jeremias, que havia chorado sobre Jerusalém. Outros pensam em pessoas mais recentes, fiéis da geração anterior que haviam morrido esperando ver o cumprimento das promessas. A identidade exata não é revelada, e talvez esse silêncio seja ele mesmo uma forma de narrar. Não é importante saber os nomes. O que é importante é o que eles fazem. Eles saem dos túmulos e caminham para a cidade. Imagine isso. Tente realmente imaginar isso. Jerusalém está em estado de caos silencioso. O terremoto passou, mas o ar ainda vibra com o que aconteceu. Grupos de pessoas estão nas ruas, olhando para o céu que começou a clarear depois de 3 horas de escuridão. Os soldados romanos na fortaleza Antônia estão em posição de alerta. Terremotos em cidades ocupadas sempre produzem a possibilidade de rebeliões. Os sacerdotes dentro do templo estão olhando para a cortina rasgada com uma expressão que não tem nome. E então começam as primeiras notícias. Não chegam de uma só vez. Chegam em fragmentos, como sempre chegam as notícias impossíveis, como rumores que a boca mal consegue formular porque a mente ainda não encontrou uma caixa onde guardar o que os olhos viram. Um homem que vinha das colinas ao sul. Uma mulher que voltava de visitar o túmulo de um parente. Um jovem que tinha ido buscar água num poço próximo a uma das necrópolis da cidade. Eles viram pessoas saindo dos túmulos. Não espectros. Não sombras. Não aparições translúcidas que se desfazem quando você pisca. Pessoas. Corpos. Seres humanos que haviam sido enterrados, alguns há poucos meses, outros há anos, caminhando. Reconhecíveis. Com rostos que haviam sido vistos em vida, com as marcas que o tempo havia deixado neles antes da morte, com uma presença sólida, real, que deixa pegadas no pó das estradas. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19, os teus mortos reviverão, juntamente com o meu cadáver ressuscitarão. Acordai e cantai jubilosos, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho da alva, e a terra lançará os seus mortos. A profecia de Isaías havia sido cantada em Jerusalém por gerações. Naquela tarde, ela deixa de ser uma esperança futura e se torna uma realidade presente nas ruas da cidade. O que aquelas pessoas fazem quando entram em Jerusalém? O texto diz apenas, apareceram a muitos. O verbo grego usado é enfanizomai, apresentar-se, tornar-se visível, mostrar-se publicamente. Não é uma aparição fugaz. É uma apresentação deliberada. Essas figuras não estão vagando desorientadas pelas ruas, estão indo a algum lugar, aparecendo a pessoas específicas, sendo reconhecidas por quem as conhecia em vida. Tente sentir o peso disso do ponto de vista das pessoas que as veem. Você está numa cidade onde, horas antes,
um homem foi executado sob acusação de blasfêmia, de reivindicar ser o Filho de Deus. Você está numa cidade onde o céu escureceu no meio do dia e a terra tremeu. E agora, na sua rua, alguém que você enterrou está de pé diante de você, olhando para você, com um rosto que você conhece mas que não deveria mais estar entre os vivos. O que você faz com isso? O que aquilo significa? Aqui é onde a narrativa bíblica exige que paremos e compreendamos a gramática do que está acontecendo. Porque esses eventos não são aleatórios. Não são maravilhas isoladas surgidas do nada. Eles são a linguagem que Deus usa para assinar o que acabou de acontecer na cruz. Na teologia judaica, havia um entendimento profundo. A morte é o resultado do pecado. Não apenas a morte física, mas uma ruptura existencial entre o homem e Deus. O jardim havia sido fechado. O acesso havia sido bloqueado. Os seres humanos viviam, morriam e aguardavam. O abismo entre o mortal e o eterno era real, profundo, intransponível por esforço humano. Mas se um homem viesse que fosse ao mesmo tempo plenamente humano e portador da vida divina, e se esse homem tomasse sobre si o peso completo da ruptura, absorvesse toda a morte que o pecado havia produzido, descesse ao fundo mais fundo da condição humana e ainda assim não fosse retido por ela, então algo diferente se tornaria possível. A morte não teria a última palavra. E a forma como Deus escolheu anunciar isso para Jerusalém foi literal. Ele abriu os túmulos. Ele mostrou, em carne, em roupa de linho, em rostos conhecidos caminhando pelas ruas de pedra da Cidade Santa, que o poder que estava ativo naquele dia era o poder sobre a morte. Que o que havia acontecido no Gólgota não era uma derrota, era uma inversão completa da ordem do universo. Como está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 21 e 22, porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo escreve isso décadas depois, mas aquele princípio já estava sendo anunciado nas ruas de Jerusalém naquela tarde de sexta-feira, não em argumento, não em teologia, não em carta, mas em corpos ressuscitados caminhando por entre os vivos. O centurião romano que estava de pé ao pé da cruz quando o terremoto aconteceu não era um estudioso das Escrituras. Não conhecia Isaías. Não sabia o que era Pessach nem o que significava a cortina do templo. Mas quando o chão tremeu e o céu clareou e ele viu o que o terremoto havia revelado naquele homem que havia morrido, quando sentiu no corpo o impacto sobrenatural do que estava acontecendo ao seu redor, Mateus registra suas palavras com a mesma economia cirúrgica do relato dos túmulos. Verdadeiramente, este era Filho de Deus. Como está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 54. Um romano. Um soldado de Roma. Um homem cujo trabalho era executar os inimigos do império. E ele foi o primeiro, naquele dia, a dizer em voz alta o que os eventos estavam gritando. O que acontece depois disso é mais complexo do que a simplicidade das palavras de Mateus poderia sugerir. Os santos que ressuscitaram, o texto é explícito, não saíram imediatamente após o terremoto. Eles saíram depois da ressurreição de Jesus. Isso significa que havia um intervalo. Jesus morre na sexta-feira. Os túmulos se abrem. Mas as figuras dos santos aparecem na cidade depois do domingo, depois que o próprio Jesus ressuscita no terceiro dia. Isso não é uma inconsistência, é uma sequência teológica deliberada. Paulo vai chamar Jesus de primícias dos que dormem, a primeira fração da colheita que sinaliza que o restante da colheita está chegando. Os santos de Jerusalém são a confirmação imediata, visível, inegável de que algo de ordem cósmica havia sido inaugurado. Não eram zumbis. Não eram espíritos desorientados. Eram sinais. Eram o Deus da história dizendo para Jerusalém, para aquela cidade que havia visto tudo, que havia crucificado seu Messias com documentação legal, com aprovação sacerdotal, com soldados romanos fazendo trabalho sujo, dizendo, veja o que aquele homem abriu. Veja o que a sua morte comprou. Veja aonde esse caminho leva. E Jerusalém viu. O efeito sobre a cidade nos dias e semanas seguintes foi sísmico, não apenas geologicamente, mas socialmente. A comunidade de seguidores de Jesus, que havia se escondido com medo após a prisão, vai emergir. O texto de Lucas no livro dos Atos vai registrar que, 50 dias depois, no Pentecostes, 3.000 pessoas em Jerusalém se tornam seguidoras de Jesus em um único dia. Pessoas que estavam na cidade, que viram o céu escurecer, que sentiram um terremoto, que ouviram sobre os túmulos abertos, que talvez até tenham visto alguma dessas figuras ressuscitadas nas ruas. O terreno já havia sido preparado. As evidências já estavam no chão da cidade. O sumo sacerdote Caifás, que havia orquestrado a prisão de Jesus e pressionado Pilatos pela execução, vai encarar os dias seguintes com uma pressão crescente que o texto não documenta em detalhes, mas que a lógica histórica nos permite imaginar.
O templo que ele governava tinha o seu véu rasgado. A cortina que estabelecia a sua autoridade, porque era ele o único que passava por ela, estava em pedaços. O que havia sido o fundamento simbólico do poder sacerdotal havia sido literalmente destruído. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12, mas, aparecendo Cristo como sumo sacerdote dos bens futuros, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, alcançando assim uma redenção eterna. O sistema havia sido cumprido, substituído, superado. A crise que isso produzia para as autoridades do templo era existencial, e eles sabiam. O que os historiadores seculares registram desse período é fragmentário, mas não silencioso. Tácito, o grande historiador romano, menciona a crucificação de Cristo sob Pôncio Pilatos. Joséfo, historiador judeu do primeiro século, documenta a existência de Jesus e o movimento que surgiu após a sua morte. O que nenhuma fonte secular nega é que algo de extraordinário aconteceu em Jerusalém naquele período, algo que produziu um movimento que não apenas sobreviveu à morte do seu fundador, mas acelerou depois dela, e que dentro de 3 séculos havia alcançado os confins do Império Romano. Movimentos fundados em mentiras não sobrevivem há séculos. Movimentos fundados em esperança roubada não resistem à perseguição. Mas um movimento fundado na experiência direta de testemunhas que viram o impossível acontecer, que viram os mortos caminhar, que viram o crucificado ficar vivo, que viram o céu escurecer e a terra tremer e o véu sagrado rasgar. Esse movimento carrega consigo uma força que não se origina na política ou na retórica. Ela se origina no vazio de um túmulo aberto. O evangelista João, que estava presente naquela tarde no Gólgota, um dos poucos discípulos que não fugiu, vai registrar anos depois, no prólogo do seu evangelho, a compreensão que foi se formando nele ao longo de décadas de reflexão. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esta luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Naquele dia, as trevas cobriram Jerusalém por 3 horas. E então a luz voltou. E com ela, os mortos. Passaram-se quase 2000 anos desde aquela tarde de sexta-feira. Jerusalém foi destruída pelos romanos em 70 d.C. O próprio templo que tinha cortina rasgada foi reduzido a cinzas e pedras. Das pedras monumentais que Herodes construiu, as únicas que restam em pé formam um muro ocidental, diante do qual, até hoje, judeus se reúnem para orar. A esplanada onde os sacerdotes sacrificavam cordeiros agora tem no seu topo a cúpula da rocha. A colina do Gólgota, fora dos muros, foi incorporada pela cidade ao longo dos séculos, e sobre ela, ou bem próximo dela, foi construída a Igreja do Santo Sepulcro, um dos edifícios mais visitados do mundo. Mas o que aconteceu naquela tarde nunca foi enterrado. Não foi sufocado pela história, não foi apagado pela perseguição, não foi diluído pelo tempo. O relato de Mateus sobre os santos ressuscitados é um dos textos mais estudados, debatidos, examinados e comentados da história inteira da humanidade. Teólogos discutem seu significado. Historiadores questionam sua historicidade. Céticos procuram explicações naturais. E nenhum deles consegue fazer desaparecer a perturbação que esse texto produz, porque a perturbação não está na sua linguagem, mas no que ele aponta. Aponta para um universo onde a morte não é uma parede. Aponta para um Deus que não observa de longe, mas que entra no espaço mais escuro da experiência humana, a morte, e o atravessa. Aponta para uma tarde em Jerusalém quando o mais improvável de todos os acontecimentos transformou a costura do real e mostrou que debaixo do véu que cobre a morte havia algo que nenhuma pedra de túmulo poderia conter. Os santos que caminharam pelas ruas de Jerusalém naquele fim de semana não ficaram. O texto não diz o que aconteceu com eles depois, e esse silêncio é eloquente. Eles não eram a notícia principal. Eram o prefácio. Eram o primeiro capítulo de algo que ainda não terminou, uma história em que a última palavra sobre a morte ainda não foi pronunciada, e que, segundo o próprio Jesus, será pronunciada quando ele voltar. O que ficou em Jerusalém depois daquele dia foi diferente de tudo que havia estado ali antes. O medo ficou, mas misturado com algo que o medo não conseguia mais sufocar por completo. A dúvida ficou, mas rachada, como as pedras dos túmulos, por evidências que não podiam ser ignoradas. E a esperança ficou, não mais como uma promessa futura gravada em pergaminho num cofre do templo, mas como um fato presente, confirmado por rostos reconhecíveis caminhando em ruas de pedra, por um véu rasgado de cima a baixo, por um centurião romano que abriu a boca e disse uma coisa que nenhum romano deveria dizer. Verdadeiramente, este era filho de Deus. E se era, então o que aconteceu naquele dia não era o fim de nada. Era o começo de tudo.